Estamos começando uma nova aula dentro do bloco correspondente aos coeficientes binomiais e aplicações. Já tínhamos visto os coeficientes binomiais e propriedades. E hoje estamos fechando o tema com uma aplicação muito importante, que é o binômio de Newton. Nessa aula, ao longo dessa aula, vamos realmente ver, vai ficar claro por que as combinações simples são denominadas de coeficientes binomiais. Então, inicialmente, vamos dar a definição de binômio, posteriormente vamos dar alguns exemplos que estão motivando e até também a demonstração e o enunciado do teorema binomial, chamado também de binômio de Newton. Começamos então com a definição de binômio. Chamamos de binômio qualquer expressão da forma A mais B, onde A e B são símbolos diferentes. Então vamos fazer um exemplo de um binômio. Por exemplo, se temos x e y são números reais, x menos y é um binômio. Por quê? Porque x menos y pode ser escrito como x mais menos y e, portanto, quem é o A nesse caso é o x, quem é o B nesse caso será igual a menos y. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho que 3 vezes xy mais x elevado ao quadrado é também um binômio. E nesse caso, A é 3 vezes x vezes y e B é igual a x ao quadrado. Então, vamos dar dois exemplos, motivando tanto a forma da prova do binômio de Newton, como também vamos motivar a fórmula correspondente ao próprio binômio de Newton. Então, vamos desenvolver potências do binômio A mais B elevado a n, em princípio para n igual a 0, 1, 2 e 3, que são conhecidos da gente. Então, temos que quando elevamos ao zero, você lembra que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Aqui eu coloquei explicitamente 1 para dizer eu tenho A mais B elevado a 1. Não precisava colocar, evidentemente é igual a A mais B. Sabemos que A mais B elevado ao quadrado tem essa expressão e A mais B elevado ao cubo, eu não preciso me lembrar o que é. Eu simplesmente me lembrando quanto vale A mais B ao quadrado. Essa expressão eu posso colocar então dessa maneira, e aqui então se faz a propriedade distributiva da soma em relação a esse produto, ou seja, A vezes A mais B ao quadrado, mais B vezes A mais B ao quadrado, fazendo as contas, encontramos essa expressão. E nessa expressão podemos ver então, e nesse caso eu tenho A e B elevado à potência 1, e nesse caso a potência, começo com a potência 2 de A, vou diminuindo a potência de A e vai subindo a de B, que não aparece como se estaria B elevado a 0, a potência 0. Aqui aparece AD e aqui aparece B elevado ao quadrado, desaparece a potência A, que vai diminuindo a potência A, e como estaria aparecendo A elevado a 0, certo? E aqui temos a mesma situação, começamos com a potência mais alta de A, diminuindo, aqui a de B faz o processo contrário. Agora vou colocar explicitamente os coeficientes de cada um desses somandos. Se lembram que quando eu tenho A, na verdade eu tenho A vezes 1. Aqui estou explicitando. Por quê? Porque quero ver o comportamento justamente desses coeficientes. Então temos a seguinte observação, que os coeficientes dos termos dessas expressões eu posso ordenar dessa forma. O 1 corresponde à potência 0. O 1 e o 1 correspondem à potência igual a 1, ou seja, igual a n igual a 1. Esses são os coeficientes correspondentes a n igual a 2, potência 2, e n igual a 3, potência 3. E eu já coloquei do jeito que vocês reconhecem, e o que estamos trabalhando aqui é com uma coisa que vimos na aula passada, que corresponde a quem? Corresponde justamente ao triângulo de Pascal. Isso realmente são todos os coeficientes binomiais correspondentes à primeira coluna, à segunda, terceira e quarta, e onde começamos com n igual a 0, que são potência 0, os coeficientes de n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4. Não é por acaso que isso acontece.
Vamos ver agora uma situação contrária a essa. Eu vou começar justamente com os coeficientes do triângulo de Pascal, agora com n igual a 4, e vamos ver se realmente eles também estão relacionados agora com quem? Com a potência 4. Esse então corresponde ao próximo exemplo. Estou com n igual a 4, vamos calcular então primeiro, a partir do exemplo anterior, a linha n igual a 4 do triângulo de Pascal e vamos verificar que realmente são os coeficientes da expansão de A mais B elevado a 4. Então, colocamos, lembro, a última linha que nós tínhamos calculado na transparência anterior. E a partir de aqui, já sabemos como calcular a linha seguinte, ou seja, a n igual a 4. Para n igual a 4, 1 e 1 corresponde às condições de fronteira. 4 e 4 eu posso estar usando para esse 4 a simetria, mas também estou usando as condições de secundárias ou posso estar usando a relação de Stiefel. É o mesmo para essa situação aqui, e eu não acrescentei que é a simetria desse aqui. Você lembra que temos a simetria devido justamente aos coeficientes binomiais. E para calcular o 6, aqui não tem alternativa. Só eu posso calcular usando a relação de Stiefel. Você lembra que é a soma de esse mais esse que me dá o 6. Então, eu já tenho calculado a linha n igual a 4 do triângulo de Pascal. Agora eu vou calcular A mais B elevado à quarta e vamos ver que realmente os coeficientes da expansão que eu obtenho correspondem a justamente essa linha. Então, quero calcular A mais B elevado à quarta, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Ou seja, A mais B elevado à quarta, eu posso escrever em termos de A mais B elevado a 3, multiplicando por A mais B. Propriedade distributiva, eu tenho, antes da propriedade distributiva, A mais B elevado a 3, eu sei quanto vale, vimos na transparência anterior. Agora, vou aplicar a propriedade distributiva. Multiplico então A vezes essa primeira parte, mais B vezes a segunda parte. O segundo coeficiente. Fazendo as continhas, eu chego a essa expressão. E essa expressão, vemos que corresponde realmente a 1, 4, 6, 4 e 1, a linha de número 4 do triângulo de Pascal. E lembremos o significado dela. Na verdade, isso corresponde a quem? Aos coeficientes binomiais para n igual a 4 e onde r vai variando de 0 justamente até 4. Bom, então agora sim, estamos capacitados para o teorema. Já estamos sentindo onde estão aparecendo os coeficientes binomiais e o tipo de expressão que a gente obtém. Então temos o teorema binomial, também chamado binômio de Newton. Ele nos diz o seguinte, que dados A e B números reais, e N é um número natural, então resulta que o binômio A mais B elevado a N é igual a esse somatório. Ou seja, escrito por extenso, de alguns termos, temos essa expressão. Então, vemos que aqui temos os combinatórios, ou seja, os coeficientes binomiais, vocês percebem, são os coeficientes binomiais, estou no teorema binomial de quem? Das potências de A e B. Onde a potência de A é N menos R, e de B elevado a R. Depois vamos ver outras notações. E aqui temos então escrito por extenso, onde vemos que começamos nessa notação com a potência maior de A elevado a N, e que acontece com esse primeiro termo? Aparece B elevado a 0, porque estamos com R igual a 0, ou seja, não aparece porque B elevado a 0 seria igual a 1. A posteriori, o R vai subindo até chegar a N, então aparece B ao quadrado, até o último, que aparece B elevado a N. O que acontece com as potências de A? Ele vai diminuindo, justamente N menos 1, N menos 2, até que no último que aparece N menos N, ou seja, aparece A elevado a 0, e então simplesmente temos B elevado a N. Vamos então
para a prova. Acho interessante fazer a prova desse teorema, porque é uma maneira de revisar maneiras de fazer demonstrações já faladas anteriormente, que é o princípio de indução matemática. Então, qual seria nesse caso, em nosso caso, a proposição que queremos mostrar que é verdadeira, que depende do n. A nossa proposição é mostrar que a mais b elevado a n é igual a esse somatório. Então, se lembram que temos vários passos a seguir. O primeiro consiste em mostrar que é verdade essa proposição para n igual a 1. É a base da indução. Então, partimos justamente de a mais b elevado a n igual a 1. a mais b elevado a 1 é igual a a mais b. Eu quero dar essa expressão. Então, para dar essa expressão, coloco em evidência quem são os uns. O 1 corresponde a quem? A o coeficiente, que é combinações simples de 1 tomadas de a 0, de 0 a 0, e aqui de 1 a 1. Exatamente, se lembram que correspondem a condições de fronteiras, é exatamente igual a 1. Coloquei explicitamente para poder mostrar que essa fórmula é verdadeira quando estou no caso de n igual a 1. Mas ainda eu posso dar também a forma do símbolo somatório. Dessa maneira, eu tenho essa expressão onde R vai de 0 até 1. R igual a 0 corresponde a esse termo, R igual a 1 corresponde a esse termo. Portanto, de aqui e aqui, nós chegamos a mostrar que realmente é válida a proposição quando n é igual a 1, certo? Então, o que temos de passar? Temos de passar para hipóteses de indução. Ou seja, vamos supor que a proposição é verdadeira quando n é igual a k. A partir, então, de supor que a proposição pk é verdadeira, temos de demonstrar que também é verdadeira a proposição para n igual a k mais 1. Certo? E com isso, se a gente provar isso, significa que a proposição é válida para todo n. De fato, vamos nos lembrar o que significa cada uma dessas proposições. Aqui, então, isso que estou supondo verdadeira, e isso é o que eu quero demonstrar a partir de quem? Justamente a partir do pk. Então, vamos desenvolver. Vamos começar, então, com essa parte para poder chegar a essa última membro, né? O segundo membro. Então, começamos a mais b elevado a k mais 1, e aí eu tento recuperar justamente onde aparece o caso anterior. Então, faço o que eu fiz nos exemplos, justamente. Isso é igual a quem? A mais b, que multiplica a mais b elevado a k. Então, a mais b elevado a k, eu já sei, pela hipótese de indução ou indutiva, eu sei que é igual a esse somatório. Então, isso que eu vou usar agora. Estou usando, então, que essa parte é verdadeira para obter isso daqui. E, novamente, eu faço o que eu fiz nos exemplos. Eu vou usar que coisa? A propriedade distributiva dessa soma em relação a esse produto. Ou seja, vai ser igual a vezes o somatório mais b vezes o somatório. Para realmente compreender melhor, vou na próxima transparência colocar por extenso alguns termos desse somatório. Então, colocamos aqui alguns termos, os primeiros e os últimos, ou mesmo aqui. Agora, vou fazer o quê? Eu tenho um produto que está multiplicando e somando. Novamente, eu posso aplicar a propriedade distributiva. E aqui também aplico a propriedade distributiva. Quando aplicarmos a propriedade distributiva, o que acontece? A vai aparecer multiplicando a elevado a k. Ou seja, eu vou ter a elevado a k mais 1. Aqui vou ter que k elevado a k menos 1, porque vai aparecer multiplicado aqui. Cada um desses términos vai aparecer multiplicado justamente por esse a. Em particular, aqui também vai aparecer o a, ou seja, vai aparecer a elevado a 1. Nesse outro caso, o a que se mantém fixo, e eu vou multiplicar por b. Quem vai mudar são as potências de b nesse segundo somando. Então, vai ser b que multiplica a elevado a k
aqui B vai ficar B ao quadrado e assim até o último termo que vai ser B vezes K multiplicado por B, que se vai convertir em B elevado a K mais 1. Então, vamos... Isso é o que eu estive falando em cada um dos termos. Agora eu vou ir juntando aquelas expressões que posso colocar em evidência, que tem na parte de A e B, as potências de A e B iguais. Então, vamos ver. Esse primeiro, eu não tenho nenhum outro igual, porque aqui estive multiplicando por A e estive multiplicando por B. O único que ficou é esse. Então, esse vai aparecer. O mesmo vai acontecer com esse último. Ele vai aparecer, não tem outro, B elevado a K mais 1. Mas se nós continuarmos, aqui eu tenho A elevado a K vezes B. E nessa parte aparece A elevado a K vezes B. Então, tenho esses dois que têm a mesma parte de A e B, as mesmas potências. Então, eu vou colocar em evidência justamente o A elevado a K vezes B. Então, coloquei o primeiro, que vai aparecer sozinho, e aqui eu coloquei em evidência quais seriam os coeficientes correspondentes a A elevado a K vezes B. Vamos seguir dessa maneira com o segundo. Aqui tenho A elevado a K menos 1 vezes B elevado ao quadrado. Onde aparece esse outro? Aparece aqui. Então, eu posso novamente colocar em evidência o A elevado a K menos 1 vezes B elevado ao quadrado, e ele então vai multiplicar a esse coeficiente mais esse outro coeficiente. Assim eu posso continuar até chegar ao final, onde vemos que esse vai ser o último coeficiente que tem parte A vezes B elevado a K iguais. E esse já tínhamos falado que aparece sozinho. Então, colocando em evidência o penúltimo, temos dessa maneira. Vamos nos lembrar da aula passada. Se lembram? Olha aqui. Temos coeficientes binomiais com N igual a K. Onde temos uma mudança no R. A mesma situação aqui e a mesma situação aqui. Se lembram que aí eu estou aplicando por a regra de Stiffer. Eu tenho, então, que isso corresponde ao correspondente na linha K mais 1 com o R maior. Então, aqui estou usando justamente a regra do Stiffer que vimos na aula passada. Aqui, nos extremos, estou usando alguma coisa diferente, são as condições de fronteira. Nas condições de fronteira, se lembram que sempre temos igual a 1. Quando tenho isso, que seria um coeficiente com N igual a K e R igual a 0, sempre vale 1, e eu posso escrever também dessa outra maneira que é a que nos interessa. E o mesmo aqui no último caso. Eu tenho a outro lado da fronteira, que seriam os elementos, as combinações simples de K elementos tomados K a K. É o mesmo, sempre vale 1, e é o mesmo então que eu substituía por agora o coeficiente binomial relativo a K mais 1. Certo? Porque é isso que nos interessa. Então, substituímos o 1 simplesmente por isso. Então, resumindo, temos que, usando a relação de Stiffer e as condições de fronteira, obtemos que A mais B elevado a K mais 1 é igual a essa expressão. Ou seja, escrita de maneira curta, temos com o símbolo somatório, onde aqui corresponde a B elevado a 0, certo? Ou seja, R igual a 0, vai aumentando as potências de B, com R igual a 1, R igual a 2, até chegar a R igual a K mais 1. E, simultaneamente, as potências de A vão diminuindo. Começamos com a potência máxima, porque corresponde a R igual a 0, e à medida que vamos dando valores a R igual a 1, até chegar a K mais 1, que acontece, aqui vai estar acompanhado por A elevado a potência 0, e por isso que é igual a 1 não aparece. Certo? Então, aqui mostramos que a proposição realmente quando estamos somando, considerando N igual a K mais 1, é verdadeira. E então, temos que
pelo princípio de indução matemática, temos que a proposição Tn é válida para todo natural N, ou seja, que esse binômio de Newton, A mais B elevado a N, admite essa expansão ou esse desenvolvimento em potências de A e de B. Então, retomamos com o binômio de Newton, com a fórmula, para fazer algumas observações. Então, começamos com a primeira, dizendo simplesmente que cada vez que eu vou colocar isso, estou me referindo a quê? Estou me referindo a desenvolvimento ou expansão das potências de A mais B de ordem N. Então, começamos. O que acontece com os coeficientes do desenvolvimento de A mais B elevado a N? São os elementos da linha N do triângulo de Pascal, como vimos, exemplificamos, na verdade, nos exemplos anteriores, antes de começar realmente com o teorema. Vamos ver um exemplo. Quando vimos A mais B elevado a 3, vimos então que temos justamente, isso corresponde à linha N igual a 3 do triângulo de Pascal. Outra observação a ser feita é quando desenvolvemos A mais B elevado a N, usando justamente a expansão em termos de A e B, quantos termos, quantos somandos vamos ter? N mais 1 somando. Por que temos N mais 1 somandos? Porque estamos começando com R igual a 0. Então, vemos aqui mesmo, usamos esse mesmo exemplo, eu tenho N igual a 3 e quantos somandos eu tenho? Como comecei com 0, tenho 1, 2, 3, 4. Sempre vou ter N mais 1 termos devido a que estou considerando o R igual a 0. Mais uma observação. O que acontece com o somando R mais 1? Esse vamos considerar o somando R mais 1. O somando R mais 1 do desenvolvimento de binômio de Newton. Temos então que TR mais 1 é esse termo. Estou começando com quem? Para R igual a 0 tenho o primeiro termo, justamente. Para R igual a 1 tenho o segundo termo, estão desfasados justamente acá em relação a R em uma condição, em 1. Então, no exemplo, por exemplo, eu tenho A mais B elevado a 3, qual seria a potência correspondente? Desculpem, não a potência, sino o termo, o segundo termo dessa expansão seria correspondente a R igual a 1, N igual a 3, e essa é a expressão correspondente. Vamos então passar para exemplos. Então, vamos determinar a expansão de x mais 3 elevado a 4. Então, vou usar o binômio de Newton, a expansão correspondente, e então eu tenho essa expressão, certo? Onde o R vai desde 0, 1, 2, 3 até 4, com a mesma potência. Agora quem seria o B é o 3 e o A é o X. Então, temos o triângulo de Pascal. A gente rapidamente, com N igual a 4, já tínhamos visto quanto davam esses valores. O que nos interessa é a última linha. E então a nossa resposta é que x mais 3 elevado à quarta é igual a essa expressão. Onde aqui temos que não aparecem as potências de quem? De 3, porque a primeira seria 3 elevado a 0. Aparece aqui a primeira 3 elevado a 1, 3 elevado ao quadrado, que é 9, e 3 elevado à potência 3, que é 27. Onde estamos colocando coloridos realmente os termos correspondentes a quem? As combinações. Aqui sabemos que vale 1 e aqui temos 1, então já nem colocamos e, portanto, fazendo as contas, temos que a expansão de x mais 3 elevado à quarta da E corresponde a esse polinômio em potências de x. Passemos a mais um exemplo. E nesse exemplo, é um exemplo clássico, interessante. Eu quero as potências de ordem n de x mais 1. Eu quero ver qual é o desenvolvimento. Como é simples, é simplesmente no binômio de Newton substituir A por x e B
por 1 e vocês então podem fazer sozinhos e obter a solução. Eu já estou dizendo a que é igual, então vocês já sabem aonde tem de chegar. Façam a posteriori, vocês então, clicando em desafio, vocês têm o desenvolvimento para conferir que o que vocês fizeram está bem. E eu vou fazer a mesma coisa, mas em vez de ser para x mais 1, vamos fazer para x menos 1 elevado a n. Então, começamos. Vou aplicar o binômio de Newton, a expansão do binômio de Newton, onde A vai ser o x e o B vai ser igual a menos 1. Portanto, eu vou ter que x menos 1 elevado a n, posso escrever como x mais menos 1, certo? Esse vai ser o B para poder identificar na fórmula e poder substituir corretamente. Então, aqui estou substituindo esse menos 1 corresponde ao B e o A corresponde a x. O que eu posso fazer? Como é menos 1 é uma constante, eu posso colocar em posição diferente, sabemos que a multiplicação é comutativa, então isso é igual a isso daqui. E temos então essa expressão. Nós encontramos que a expansão de x menos 1 elevado a n está dado por esse somatório. O que significa esse menos 1 elevado a r? Que eu tenho soma e diferença, vai se alternando o tempo todo. Vamos fazer uma ilustração dessa situação. Por exemplo, se eu tomar n igual a 5, eu tenho essa expressão. É menos mais, lembrando sempre que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Por isso aqui começamos com potência positiva, porque estou começando com quem? Com o menos 1 elevado à potência 0. Então, vemos que os símbolos de mais e menos vão se alternando devido justamente ao que tenho menos 1 elevado a r. Vamos fazer aqui algumas observações e também dar notação. Observemos que também a soma é comutativa. Se em lugar de A mais B eu considero B mais A, vai mudar alguma coisa? Não muda nada, certo? Ou seja, a expressão que eu tenho de ter é a mesma. Mas quando eu uso justamente a expansão exatamente como foi dada no binômio de Newton, que eu tenho que agora o B é que vai começar com a potência máxima, com R igual a 0, A vai começar com A potência elevado a 0 igual a 1. Então, estamos dando que fizemos uma mudança da somatória. Estou considerando os somandos de maneira diferente. Só fiz isso. Agora começa na potência de B, começa com a potência maior, vai diminuindo até a última, que vai ser potência de ordem 0. A A não aparece na primeira, porque no primeiro somando aparece com potência igual a 0, e vai subindo até a última, onde aparece com potência igual a n. Certo? Então, é o mesmo escrito em ordem diferente. Também, o que aparece muito nos livros, aqui agora que eu fiz, eu mantive exatamente a notação usada na aula anterior. Mas normalmente, para o símbolo somatório, a gente não usa R, usa o K. É simplesmente uma substituição que estou trabalhando, certo? Então, onde aparece aqui R, estou substituindo por K, e dessa maneira, realmente, nós fazemos mais semelhante ao que aparece sempre nos livros. Sempre, normalmente, um símbolo do somatório vem com K, com I ou com J. Raramente a gente encontra o R. Outras notações que aparecem frequentemente também é a seguinte: dar o coeficiente binomial dessa maneira. Ou seja, é simplesmente o coeficiente binomial, ou seja, a combinação simples de elementos tomado KK com seu significado correspondente. É uma notação muito usual também. E, portanto, nesse caso, quando eu estou trabalhando com o binômio, eu tenho essa representação. É uma outra notação do binômio de Newton. Aqui usando justamente o correspondente a essa de aqui, certo? Então, temos essa propriedade, que seria uma identidade, uma outra maneira de escrever o desenvolvimento do binômio de Newton, certo?
Então, aqui, se lembram, na transparência anterior, tínhamos o coeficiente binomial dnk. Agora eu tenho substituído isso por nn menos k. Então, na prova, que eu deixo com vocês porque é muito simples, se usa a condição complementar ou de simetria do coeficiente binomial. Então, vocês vejam, porque é bem simples, e depois, então, confiram com o que está aqui escondido e que vocês, clicando no desafio, obtêm. Vamos, então, para o exemplo 7. Nesse exemplo, queremos determinar o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento desse binômio. X elevado a 3 menos 1 sobre x ao quadrado, todo elevado a 9. Vocês veem que só vão aparecer potências de x. Então, temos de descobrir qual é o termo correspondente a x ao quadrado. Então, na resolução, novamente estamos baseados em quê? No binômio de Newton, no desenvolvimento do binômio de Newton, onde n, em nosso caso, é igual a 9, e explicitamos aqui quem seria cada somando, porque estou interessado naquele somando, onde A e o B, que são esses valores de aqui, sejam igual a x ao quadrado. Ou seja, que no nosso caso, o A é x elevado a 3, B igual a menos 1 sobre x ao quadrado. O produto das potências de aqui, então, tem de ser x ao quadrado. Eu tenho de descobrir, então, quem é o k para poder aplicar a fórmula e encontrar esse coeficiente. Então, vamos desenvolvendo. Para o k qualquer, uma vez que a gente desenvolve, vemos, então, quanto tem de ser esse valor de k. Então, aqui estou usando justamente o que significa o coeficiente, o somando, correspondente ao termo k mais 1. Então, aqui eu tenho o A elevado a 9 menos k, esse seria o B elevado a k. O que fazemos aqui? Vamos separar o menos 1. Isso, quando eu tenho menos um elemento, é o mesmo que menos 1 vezes, nesse caso seria menos 1 vezes 1 sobre x ao quadrado. Então, aplico a propriedade distributiva agora de quem? Da potência, para poder separar o menos 1. Qual é o fim que eu quero, qual é o meu objetivo que estou perseguindo quando eu quero separar o menos 1? Justamente, eu quero simplesmente ficar com potências de x, positivas ou negativas. Esse menos 1, então, está incomodando. Eu quero separar ele. Por isso, a gente, então, isso seria menos 1 elevado a k, vezes 1 sobre x ao quadrado elevado a k. A sua vez, 1 sobre x ao quadrado elevado a k, aplicamos a propriedade distributiva da potência com respeito a quem? Ao quociente, para obter, então, 1 sobre x elevado ao quadrado. O que eu fiz aqui para obter essa outra expressão? Apliquei potência de potência. Potência de potência, as potências se multiplicam. Essa é a propriedade. Teríamos 3 vezes 9 menos k e, portanto, pela propriedade distributiva, teríamos 27 menos 3k. Certo? Seguiram? Bom, agora que temos potências de x e potências de x. Quando estou dividindo por x elevado a 2k, é o mesmo que estar multiplicando por x elevado a menos 2k. Potências negativas significa que está no denominador, e quando eu quero escrever no numerador, eu coloco a potência negativa. Que é o que eu fiz aqui. Tínhamos, então, potências de igual base se somam as potências. Então, o 2k aqui passa a ser x elevado a menos 2k, e aparece aqui o menos 2k. Então, fazendo a continha aqui, temos então que o termo k mais 1 tem essa expressão. Nós queremos identificar então o k tal que essa expressão corresponde a quem? A x ao quadrado. Certo? Então, isso que nós queremos determinar quem vai ser esse k. Portanto, se damos uma olhada, isso e isso equivale a pedir, então, que as potências sejam iguais, ou seja, 27 menos 5k
seja igual a 2 e de onde realmente podemos explicitar o K igual a 5. Então, a resposta é que o coeficiente de x ao quadrado, no desenvolvimento, ou seja, nesse binômio, é igual a menos 1 elevado a 5 vezes o número combinatório, que seria, se lembram que corresponde a combinações simples de 9 elementos somados 5 a 5, vendo o significado dele em termos de factoriais, chegamos à conclusão que é igual a menos 126. Bom, com isso estamos fechando realmente o conteúdo e agora então vamos fazer uma revisão do que vimos. Vimos a definição de que é um binômio onde A e B são símbolos diferentes, vimos, isso é fundamental, o binômio de Newton, vimos aqui o desenvolvimento do binômio de Newton. Vimos as observações que são importantes, dizer que corresponde os coeficientes do desenvolvimento de A mais B elevado a N, correspondem aos elementos da linha N do triângulo de Pascal. Vimos que se eu estou com potência N, o desenvolvimento de A mais B elevado a N tem N mais um termo, porque estamos considerando justamente o somatório a partir de 0. O termo R mais 1 da expansão corresponde a essa expressão. Vimos também a notação muito usada do binômio, do coeficiente binomial. Vimos a propriedade, e eu coloquei também aqui a propriedade e as notações correspondentes, ou seja, passamos de uma para a outra. Aqui então, esta e esta, que significa, aqui estou considerando simplesmente eu somando de maneira diferente. Comecei com K igual a 0, significa que estou começando com as potências de A de maior ordem, abaixando e subindo as de B até chegar ao último termo que vai corresponder a D elevado a N. Quando estou trabalhando agora dessa outra maneira, com essa notação, que estou fazendo? Começando com K igual a 0, ou seja, estou começando com as potências de B de maior ordem, diminuindo as potências de B e aumentando de A. Simplesmente, então, eu inverti a ordem em que estou considerando os somandos. E quando estou considerando essa de aqui, os somandos são iguais, não mudei a ordem, simplesmente eu coloquei aqui o que seriam iguais por simetria, ou seja, o número combinatório, esse é exatamente o mesmo número combinatório. Então, fechamos essa aula e a próxima aula começamos um novo bloco. Então, até a próxima.